Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs. Como que vocês estão hoje? Tá tudo bem? E esse calor, né? Esse calor insuportável, né? Tá muito quente, né? Onde nós vamos parar com este calor, né? Meus amados, eu estou iniciando mais um vídeo, né? Do qual o nosso tópico é Apocalipse, Revelações de Esperança. E nós estamos falando hoje, né, sobre o tópico O Maior Resgate. Então, no vídeo anterior, para quem vem acompanhando, né, nós havíamos falado um pouco sobre como o Cordeiro nos redimiu, né? Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João, né? E também na visão do livro selado, os 7 selos, porque João chorava muito. Então no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre esse tópico. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui. E então vamos dar sequência na leitura, né? Do vídeo de hoje, do qual iremos continuar aí a falar sobre isso. Então eu já estou aqui de posse da minha Bíblia, tá bom? Para melhor nos orientarmos, tá bom, meus irmãos? Para quem está acompanhando já os vídeos aí desde o começo, obrigado, tá bom? Obrigado pelo apoio, obrigado pelo interesse. E para quem está vendo o vídeo hoje aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui nós vamos falar bastante sobre a Escritura, né? Os ensinamentos deixados por Deus para nós, né? Aqui na Terra. Vamos falar sobre diversos focos, tá bom? Para quem está vendo o vídeo aí hoje e para quem tenha o interesse de acompanhar, fique à vontade, tá bom? Se puderem, vocês curtam lá o vídeo, se inscrevam no canal, para que sempre que eu estiver postando algo novo aqui, esses vídeos possam estar sendo aí enviados para vocês, tá? O YouTube eles envia a notificação para vocês estarem cientes dos novos vídeos que vierem sendo anexados aí no YouTube, tá bom? No canal, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês aí que estão acompanhando, que estão se alimentando da palavra de Deus, tá bom? E que seja feita a vontade do Senhor, né? Com esse propósito que Ele tem para mim, que Ele tem para você, para todos nós, né? Que desejamos nos instruir cada vez mais nos seus ensinamentos, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, continuando a leitura, né? Vamos dar início e nos perguntando qual o cordeiro foi morto, né? Ou perdão, quando o cordeiro foi morto? Quando o cordeiro foi morto, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Está quase lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, né, sobre isso. Quando o cordeiro foi morto. E a Bíblia, ela nos fala assim, ó. E todos que moram na terra a adoraram. O nome de nem sequer um deles está escrito no rolo da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia nos fala que o cordeiro, ele foi morto desde a criação do mundo, né? Desde a fundação do mundo. E continuando a leitura, nos diz assim, ó. Ao dizer que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a Bíblia ensina
que o plano da redenção foi traçado antes do ser humano pecar. Aqui ele fala em 1 Pedro. 1 Pedro, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, que hoje está tudo torto aqui, hein? Espero que dê para vocês ouvirem e ver aí nitidamente o vídeo, tá bom, meus irmãos? Então, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, vai nos dizer aqui, né, que o Cordeiro fora morto desde a fundação do mundo. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso, tá bom? Pois sabeis que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes livrados da vossa forma infrutífera de conduta, recebida por tradição de vossos antepassados, mas foi com sangue precioso, como de um cordeiro, sem mácula nem mancha, sim, o de Cristo. Deveras, ele era conhecido de antemão, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Então aqui nos explicou, né, a Bíblia, por que se relatou que o Cordeiro foi morto, né, desde a fundação do mundo. Porque nós havíamos já, né, desde o início dos tempos, né, do início do mundo, adquiridos o pecado de Adão e Eva, né? Então, a partir desse momento, né, o Cordeiro já foi morto. Já foi morto, sem máculas nem mancha, sim, de Cristo. E por que ele veio? Ele foi morto e veio para a vida aqui na terra, né? O Senhor Jesus Cristo, para nos purificar, para nos limpar dos nossos pecados, né? Então, tudo isso já estava nos planos de Deus, né? Nos propósitos de Deus. Não é verdade? Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue que Cristo havia de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função. Então, vocês veem, meus irmãos, que aqui fala, né, que os sacrifícios, né, eles existiam, né, que eram os sacrifícios de animais, que eram se feito a adoração a Cristo, né? Contudo, depois da cruz, depois que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, né, os sacrifícios perderam sua função. Então, isso não existe mais. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, que nem eles faziam, né, antigamente. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, nos diz assim, ó: porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Porque hoje, né, no Novo Testamento, né, quem pode tirar os nossos pecados? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que ele foi morto na cruz, né, para limpar os nossos pecados, ele herdou esse direito agora, né, de tomar conta, de ser o responsável por todos nós. Então hoje já não existe mais sacrifício de oferendas, né? E a única forma que temos hoje de remoção de nossos pecados é nos ajoelhando, orando, reconhecendo os nossos pecados e pedindo a misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele retire de nós os nossos pecados. E continuando a leitura, e Ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos ver o que diz aqui em 1 João. 1 João vai nos dar uma orientação do que quer dizer isso, né? 1 João, capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim na Bíblia, meus irmãos: e ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, a Bíblia nos passa essa informação, né? Que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro, né? Por isso que o único Deus que pode nos tirar o pecado é o Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Pode acontecer, meus irmãos, pode acontecer. Comigo nunca aconteceu, né? Porque eu tenho uma forma diferente, né, de analisar, de interpretar as coisas, cada um tem a sua forma, né? Eu procuro cada vez mais me alimentar em palavras, em conhecimento, para que eu não venha a ser manipulado, para que eu não venha a ser, como que eu vou dizer, marionetes de pessoas que por muitas vezes são pecadoras como nós, ou às vezes até pior, né? Então nunca aconteceu comigo, mas já pode ter acontecido com algum de vocês, ou pode vir a acontecer com nós, que é se aproximar de nós pessoas dizendo que podem arrancar de nós, né, o pecado, que pode nos limpar dos nossos pecados, né? E isso na Bíblia diz que o único que tem esse poder é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Então, como estamos vivendo em um mundo cada vez mais ganancioso pelo dinheiro, né? Nós temos que tomar cuidado, porque muitos são as pessoas que vão tirar proveito da situação de alguma forma para arrancar dinheiro. Hoje em dia temos muitos tipos de situações aí que as pessoas manipulam a mente, né, das pessoas, principalmente se as pessoas estiverem passando por uma situação difícil, né, psicologicamente, e aproveitam da situação para arrancar dinheiro da pessoa. Prometem cura, prometem salvação, prometem tudo, né? Tudo. É em troca do quê? Do dinheiro que a pessoa tem, né? E quando na verdade a Bíblia nos ensina inúmeras vezes, em inúmeros livros, que a salvação pertence ao Senhor Jesus Cristo, pertence a Deus. A cura pertence a Deus, né? Se Deus achar que você deve ser curado de alguma enfermidade, com certeza você vai ser curado, né? Agora, se você não for digno, né, de uma bênção, digno de uma vitória, ninguém vai fazer você sair vitorioso, a não ser você mesmo, a não ser a sua fé, crendo e acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a solução para todas as causas impossíveis. Ele é que é a solução para todos os nossos problemas, né? Por isso que muitas vezes, precipitados, nós começamos a buscar soluções entre pessoas, né? Com as pessoas, e quando nos damos conta, nossos problemas não se resolveram. Pelo contrário, aumentaram. Por quê? Né, meu irmão? Pergunto para você, né? Por quê? Porque nós não procuramos a solução na forma correta, na forma verdadeira. Qual é a forma verdadeira, a solução correta que devemos procurar
para resolver os nossos problemas e termos a solução para eles. É confiarmos, termos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos fé e acreditarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, todo problema terá solução, por mais difícil, por mais complicado que ele seja. Por isso que devemos buscar a Ele, somente a Ele. E torno a dizer, nos atentarmos com os falsos profetas, com as falsas pessoas que dizem resolver o seu problema, ter a solução. Devemos tomar cuidado a isso, tá bom? E continuando a leitura, vem-se a pergunta: o Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é pecado, né? O Cordeiro morreu pelos nossos pecados, mas o que seria o pecado? Continuando aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado está também praticando o que é contra a lei. E assim o pecado é aquilo que é contra a lei. Então, refazendo a pergunta, o Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é o pecado? O pecado, irmãos, nada mais é, né? É tudo aquilo que se é praticado contra a lei de Deus, né? O que é praticar algo contra a lei de Deus? Um exemplo disso é o quê? É a cobiça, que nem é mencionado nos 10 mandamentos, é a ganância, é a inveja, é o ódio, é o orgulho, é o roubo, tudo que foge dos princípios do Criador. Tudo isso que vem ser feito é pecado. Por mais simples, por mais pequeno que seja a atitude, na visão de Deus, ele é um pecado. Deus não mede os seus pecados pela sua conduta, pelo que você fez, pelo grau do fato, e sim pela atitude que você cometeu. Ele não tem uma porcentagem, um exemplo. O teu pecado foi um pecadinho pequeno. Não, foi um pecado. O seu pecado foi um pecado muito grande. Não, foi um pecado. É óbvio que existem pecados que são imperdoáveis, né? Um exemplo disso é blasfemar contra Deus, é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Isso é algo imperdoável, né? Um pecado muito, muito grande, né? Aí é outra conduta, é outra conversa, né? Então, continuando a leitura, o pecado nos separa de Deus. Isso é verdade. Cada vez mais, conforme vamos pecando, irmãos e irmãs, quanto mais vamos pecando, mais vamos nos distanciando de Deus, do seu amor, e perdendo assim o direito da salvação, o direito da vida eterna. No livro de Isaías, capítulo 59, nos fala assim, 59, versículo 1 e 2, nos fala assim, eis que a mão de Jeová não ficou tão curta que não possa salvar, nem ficou seu ouvido tão pesado que não possa ouvir. Não, mas os vossos próprios erros tornaram-se as coisas que causam separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos próprios pecados fizeram que escondesse de vós a sua face, para não ouvir. Então vocês veem, meus irmãos, Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é atencioso. Ele de forma alguma tem a intenção de distanciar dos seus filhos. Pelo contrário, ele quer que nos aproximemos cada vez mais a ele. Ele quer que nós convidamos ele a viver junto a nós.
Só que, infelizmente, devido a nossas atitudes, devido a nossas decisões, quem nos distancia de Deus somos nós mesmos, pelas nossas atitudes. Por isso que nós devemos sempre refletir, analisar a nossa conduta. Por quê, meus irmãos? Para vermos que o que estamos fazendo não esteja desagradando ao Pai, ao nosso Deus, né? Então nós devemos nos atentar a isso, não é verdade? E continuando a leitura, como resultado, ele nos traz a condenação. O que é a condenação do pecado? Nada mais do que a morte, né? O preço pago pelo pecado é a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos diz assim, ó: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom dado por Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nos destitui da glória divina, né? E nos destitui da glória divina. Continuando em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim, ó: pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Então vocês veem, meus irmãos, aqui foi o resumo, né, para encerrar essa leitura de hoje, né? Deixa eu já deixar marcadinho aqui, né? Quem se distancia de Deus não é Ele de nós. É nós mesmos que nos distanciamos de Deus pelas nossas atitudes e nossas condutas, né? E também, como disse aqui, em Romanos, capítulo 6, só para relembrar, no versículo 23, que fala que o salário do pecado é a morte, né? É a morte. Então todos nós herdamos isso. Por isso que temos que sempre nos preocuparmos, refletirmos sobre o nosso ato, porque além de nós herdarmos a morte como herança, automaticamente também nos distanciamos da presença do Criador, da presença de Deus, né? E nos destitui da glória divina. Só para reforçar, que está aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala assim, ó: pois todos pecaram, todos nós pecamos, todos os dias, constantemente. Não existe pessoas perfeitas que fala que não peca. Não existe. Todos pecam de alguma forma, porque as formas do pecado são inúmeras, inúmeras. Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. O único ser humano que foi enviado aqui na terra, que nunca pecou e atingiu a glória de Deus, foi o seu Filho Jesus Cristo. Só esse foi perfeito. O restante, todos pecaram, mas muitos, todos os dias, reconhecem o seu pecado e pedem misericórdia a Deus, para que venham a ter a misericórdia do Senhor, né? Isso é importante. Meus irmãos, eu vou terminando então hoje aqui a leitura, espero que tenham gostado, tá? Eu vou convidar vocês hoje para fazerem comigo a oração do Pai Nosso, tá? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e fizessem comigo a oração do Pai Nosso para finalizarmos aqui o nosso vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Senhor. Meus irmãos, obrigado, tá? Novamente, por quem acompanhou o meu vídeo até aqui, tá bom? Quem quiser e puder, se inscrevam no canal, curtem os vídeos, para que o YouTube possa, né, estar enviando para mais pessoas, né, esse vídeo, para que mais pessoas, assim como nós, possamos nos alimentar cada vez mais das palavras de Deus, do conhecimento, e que isso vai ser de muita importância, né, mais para frente, devido às provações, devido às tentações, né? E tudo que está vindo e surgindo aí com os finais dos tempos. Então, nós precisamos, não somente nós, mas também todos aqueles que estão próximos a nós, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos das orientações, para que venhamos a nos livrar do pecado, nos livrar das tentações, das perseguições, que serão muitas, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. Amém?